Muito bem, agora sim, né? Agora sim estamos chegando aqui com a programação do nosso Frequência Orion Podcast. A gente tinha marcado, pra tu ver como a gente é bem pontual, né, Lucas? A gente tinha marcado 8 horas da noite e estamos chegando a partir de agora aqui na programação do Frequência Orion, aproximadamente 8 horas e 43 minutos. Então, uma boa noite para você que está em casa, você que está no trabalho, você que eventualmente está dirigindo, você que está com uma mão na direção e a outra no carinho. Boa noite para você, seja bem-vindo à programação do Frequência Orion Podcast. Lucas, seja bem-vindo, my brother. Tudo de bom para você, cara, desde já. Fala, meu, tudo tranquilo? Tranquilo. Estamos aí, né? Ficamos 2 semanas ausentes, eu acho. Por aí. Mas voltamos com tudo, vamos que vamos. Vamos falar aí sobre o tapa na cara e outras cositas mais. Exatamente, segundo o Zezé de Camargo vai doer, né? Já doeu, né? Exatamente. Então tá aí, por falar nisso, vamos lá então, né? A primeira manchete do nosso programa de hoje é sobre isso, né? O assunto que tá dando no que falar. Will Smith versus Chris Rock. O maluco num pedaço, batendo no Chris, todo mundo odeia o Chris. Mais ou menos isso, né, Lucas? Um maluco odeia o Chris. Eu vi um meme assim hoje. Faz todo sentido também. Não era o Caruso, né, mas deu um baita de um tapão na cara dele. Faz todo sentido, sem dúvidas. Ai, esse assunto tá dando o que falar, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso também, né, Lucas? E o Will Smith que corre sérios riscos de, inclusive, perder a estatueta, né? Perder o Oscar. Cara, eu não sabia, é o primeiro Oscar da carreira dele, cara. Pois é, eu também fiquei surpreso com isso. Então, imagina só, ele perder esse Oscar, que foi merecido, lógico, pela atuação, sim, por uma besteira dessas, né? Caramba. Na verdade, não é uma besteira, né? Ele foi lá pra proteger a mulher dele, né? Então, temos que entender o lado dele também, né? Faz todo sentido, cara. Vamos lá, então, mudando de trilha agora, porque a segunda notícia, no caso, é mistério. Você tá vendo aí uma imagem da NASA. Revelação. Pois é, Lucas, a NASA vai fazendo uma revelação, né, cara? Pois é. O que você acha que pode ser? Cara, não sei. Eu acho que pode ser a confirmação da existência por meios oficiais de extraterrestres, cara. Olha, será? Eu apostei com os amigos no final do ano passado que nesse ano alguma coisa assim iria acontecer. A gente torce que seja isso, mas não sei não, cara, né? Vamos esperar. Pode ser também o primeiro show confirmado do Baitaca, né, na Lua. Então. Pode ser, cara, o fundo da grota, estilo lunar, né? Pode ser, cara. Faz todo sentido. Ai, então tá, né, cara? Beleza. Caramba, cara. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais olha sobre só, isso. um homem esfaqueou o outro na Lua, mas ele não foi preso. Por quê? Por quê? Era um crime sem gravidade. Então vamos aumentar um pouquinho a trilha pra gente poder me ajuda aí, se recuperar. Não, beleza, tá tudo certo, Cara, tu sabe como é que é o nome do presidente da Lua? Agora tu me pegou. Lua. Qual? Lua? Não, cara, a minha piada foi ruim. Essa conseguiu ser pior que a tua, né, mano? Por isso que eu digo, vamos se apoiar, com certeza, vamos se abraçar e vamos chorar. Ô, Lucas, mas o mais importante é você estar com a mão na direção e a outra no carinho. Tá aí a foto dele, né? Como é que é o nome dele? Gival... Olha, Givaldo? não sei, não quero saber o nome dele. Aqui em e casa tem raiva também de quem sabe. a gente não pronuncia esse nome. É que nem o Harry Potter, né? Voldemort não se pode falar o nome dele, né? Do Givaldo. Aquele que não pode ser nomeado. Exatamente, cara. Tá aí a foto dele e a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, sobre a entrevista que deu o que falar do nosso querido amigo em situação de rua, né? Cara, vou ter que descobrir o nome dele aqui. Não, é um filósofo pra ter uma ideia, eu não consigo tirar da minha cabeça o famoso mendigo, né? É pejorativo o jeito que chamam ele, mas é que eu tento gravar o nome dele e não consigo, porque é o mendigo da personal, cara, e ficou, né, cara? Então até que eles estão se superando. Exatamente, cara. Ele
ele mostrou pra ela como é que faz a malhação, né, cara? E por aí vai, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Cara, mais um assunto também que tá aqui falar, deixa eu trocar a trilha aqui, que é sobre o Abramovich, né, cara? O dono do Chelsea, ele mais 2 ucranianos, né? Como que posso dizer? Cara, uma grande importância no mundo dos negócios, se assim eu posso Os Illuminati da Ucrânia. Pode ser. Eles fizeram revelações de que supostamente estavam sendo envenenados. Depois a gente vai debater mais sobre isso, sobre por quem, de que maneira e assim por diante. A gente vai Mas falar mais sobre isso. Abramovich, ele é russo, né? Não é ucraniano. Ele é russo, mas depois tu vai entender um pouco das teorias que estão por volta disso, Lucas. A gente vai falar mais sobre isso também. Agora, trocando a trilha mais uma vez, olha, vamos falar agora sobre... Aconteceu com um amigo meu. Lucas, hoje eu vou falar a história de um amigo meu que ficou preso dentro de um guarda-roupa, cara. Ficou preso dentro de um guarda-roupa. Essa história é doida. É doida e você vai ter que acompanhar com a gente aqui. Tu já ficou preso dentro de guarda-roupa alguma vez, Lucas? Não, mas já que você falou em guarda-roupa, eu vou contar uma história minha também. Não tem nada assim de tão Abre o coração. Mirabolante, mas é uma que envolve um guarda-roupa. Conta aí. Não quer deixar pra depois? Tu vai contar depois? Isso. Ok. Eu posso contar agora também? Não, fica conta teu pra critério. depois. Conta pra depois pra gente ter uma expectativa de saber um pouco mais disso. Tá bom? Beleza? Até eu chamo a vinheta aí, Luquinhas. Então vamos lá, depois de 2 semanas, roda a vinheta, Luan! Tá bom, estamos de volta. Então a gente vai trazer a nossa primeira manchete aí, ó. O pessoal já tá, inclusive, até acompanhando. Deixei até essa trilha, Lucas, pra gente poder ter mais ênfase no diálogo aqui. Sobre essa questão do Will Smith, como essa briga aí que ele teve, cara, com o... Na verdade, não foi nenhuma briga, né? Foi uma agressão direta aí no comediante Chris Rock. Ele que, pra quem não sabe, né, é o principal, se não, né, é o personagem, né, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E ele tava apresentando É sobre a vida lá. dele, na verdade. Exato, cara, é sobre a vida dele. E ele tava apresentando lá, Lucas, o Oscar, e fez uma piada. É só isso, né? Ele fez uma piada da mulher do Will Smith. O Will Smith no começo tava dando aquela famosa risadinha do Miguel, né? Aquela... e de repente subiu lá e paf, deu um tabefe na cara do Chris Rock e falou assim, ó, tira o nome da minha mulher da sua boca. Loucura isso, né, cara? Agora eu imaginei o personal, né? O que ele ia chegar e falar pro mendigo lá? Tira o... Não, ele ia ter que falar pra ela, né? Tira a mão do carinho, deixa só na direção. É verdade. E da sua boca também. Cara, ai. É complicado, Lucas, essa questão, porque agora a gente mesclou o mendigo com o Will Smith. Mas é bem complicada essa situação, Lucas, em relação ao Will Smith, porque ele corre o risco de perder a estatueta, né? Ele corre o risco de perder, ter que devolver, porque a academia do Oscar ali ainda estão decidindo o que vão fazer em relação a essa agressão do Will Smith, que, cara, eu confesso, Lucas, que me surpreendeu. Me surpreendeu de uma maneira negativa. Aquela questão assim, todo excesso esconde uma falta. Eu não sei o que vem acontecendo com o Will Smith nos últimos tempos, porque ele me parece um cara bem abatido. Ele muitas vezes usa o riso para tentar disfarçar, não sei. E aí resultou nisso, cara. Eu sei que é uma questão que já vem há tempo entre ele e o Chris Rock, né? Uma questão que não é de agora que eles estão em atritos, mas ele foi não lá, sabia cara. Disso. Ele foi lá em rede mundial, não é nem nacional, cara. Na entrega do Oscar e fez o que fez, deixou o lado humano falar mais que o racional. E assim, quem fez com que ele mudasse, com que ele se acalmasse, foi o Denzel Washington, né, cara, que desceu lá abraçar ele. Cara, ninguém também, né? Ninguém também, né? Quase ninguém, né, cara? Eu tava vendo as cenas, Lucas, e isso realmente me surpreendeu. Eu imagino... Você até fica emocionado, né?
Cara, demais. Imagina a reação das pessoas, Lucas. Eu vi que Na embargou hora. a voz. Embargou a voz, né, cara? A reação Calma, das pessoas lá. E assim, até o próprio Chris Rock não entendeu, porque quando ele viu que o Will Smith subiu, tava subindo, cara, pra ir até a direção dele, ele pensei, não, o cara entrou na brincadeira, vai vir brincar comigo, né, Ele cara? tava rindo, né? Ele tava Você rindo, quer tipo... brincar comigo? E aí... e aí, cara, ele veio e deu ruim, cara. E pensa num Tá, mas tapa é que, aí. né, vamos combinar, né? Que a gente tem que entender também que o Chris Rock ali, ele faz um humor, um humor negro, né? Mais puxado por umas piadas pesadas, Literalmente, né? né? Isso é histórico dele, né? Ele Sim. ficou famoso muito por causa disso, na verdade. Só que existem momentos e momentos, né, amigo? Então, tipo, tu vai falar ali da... Pra começar, o Will Smith sobreviveu no planeta Terra sozinho, só ele e o Dog. No Eu Sou a Sim, Lenda. ele é lenda, Então, né, por cara? favor, não fala da mina do cara. Com Porque certeza. não vai dar, não vai acontecer uma E o coisa legal. máximo que o Chris Rock conseguiu foi dar um beijo na Tasha, né, cara? Então mais ou menos É por aí, isso, né, cara. Mas, tipo, eu vou ser sincero que eu não tinha me tocado quem era a esposa do Will Smith. E ela é uma atriz muito foda também, cara. Ela fez Matrix, ela fez Pânico 2 e, enfim, outros filmes muito fodas também. Então, o mínimo que merece é respeito, ainda mais tendo uma doença, Claro, né? cara. Então, tipo, ela não está careca, digamos assim, por opção, né? Que foi essa a piada direcionada dele, né? Sim, agora falando um pouco mais sério, Lucas, o mesmo eu uso pra questão da forma física, cara. Tem pessoas que não têm noção. Exemplo, eu, por exemplo, eu sofro direto de efeito sanfona, cara. Tem dias, tem épocas que eu tô magro, tem épocas que eu tô gordo. E aquelas que. E daí sempre tem a pessoa, mas tu tá gordo. E não é só comigo, várias pessoas. Aquela pessoa que fala porque tem boca, né, irmão? E aí, cara, não sabe que tem todo um processo hormonal, que tem todo um processo também de ansiedade, talvez. Então, é aquela questão, todo o excesso, ela esconde uma falta. Então, pensa bem antes de fazer uma brincadeira, uma piada, alguma coisa assim, porque realmente tu não sabe o que se passa por trás, né, da questão. Agora, tu comer uma torta fria toda manhã também... E é uma outra situação, né, cara? Um pastel, aí tem seu valor um pastelzinho com café, né? Ah, bicho, tem... É complicado, cara. Então as pessoas têm que entender que nós estamos nessa luta, né? Cara, eu tenho... Você também deve conhecer muitas pessoas que comem e comem e comem e não engordam. Sim. Quantos amigos meus, assim, tipo, um cara magro mesmo, mas tu vê ele comendo, assim, parece um dragão, né? Um dragão. E é isso que você falou, existem organismos e organismos, né? E Exatamente. nós somos assim, sanfoninha, mas o importante é ser feliz. Porque hoje em dia o que mais tem é a pessoa pra julgar o outro, mas não se olha no espelho, né? Então, cara, tranquilos com isso. Eu tinha... A gente já vai interagir com a nossa audiência aqui. Eu tinha um primo meu, cara. Qual é o seu Instagram, Luan? Eu tinha um primo meu que ele sofria do efeito sanfona bem mais que eu, assim, cara. Sofria do efeito sanfona bem sofrido, sabe? Bastante. Chegava a ser... Até teve que fazer tratamento, né? E aí ele sofria de tanto do efeito sanfona que quando ele ia soltar um pum, tocava Fala Mansa. Meu Deus, eu tava esperando uma piada mesmo, cara. Só piada boa, só piada boa. Quando ele tava com muito gás, começava... Pô, mas daí tinha que ser um baitaca. Ainda me lembro do seu caminho. Isso aí, na verdade, foi a composição do meu primo essa, né, cara? Deixa eu mandar um abraço pro DJ Nil Santos. Alô, DJ Nil Santos. Abraço pra você. Ele falou o seguinte: eu achava que era uma coisa combinada entre os dois. Que eles podem vir agora dizer que era uma brincadeira, alguma coisa assim. Pode ser, pode acontecer. Em certos momentos parece um tapa bem, né, hollywoodiano, assim, né? Ele afasta o rosto, assim. Mas não sei, cara. Eu acho que, de qualquer forma, ele deu uma tonteada ali. Imagina tomar um aplauso do Will Smith. Foi um Independence Day, né, cara? Um MIB Homens de Preto ali, né, cara? Que fase, mano. E aí tá repercutindo o mundo afora. Não é pra menos, né, cara? Ai. Vamos lá pro nosso próximo assunto, Lucas. A galera tá vendo aí, ó, na nossa tela. A NASA, gente, diz que vai fazer uma revelação nos próximos dias. E aí, boatos aí estão girando em torno da revelação da NASA. Você lembra, né, que o Trump falou que ia revelar algumas coisas, inclusive até revelou algumas coisas assim no passado em relação
a OVNIs e tal. Eu não sei se é disso que se trata essa revelação da NASA ou se não é, mas que deixa a pulga atrás da orelha, deixa, né, Lucas? Ainda mais com tudo que está acontecendo no ano de 2022, né? Uma possível terceira guerra G, né, para não falar a palavra, uma possível ida do homem no avanço espacial. Cara, é coisa assim que tem acontecido. Aquela hibridização que a gente conversou aquele dia, aquele senhor que já estava, que infelizmente veio a falecer, mas que fez o transplante de um coração de suíno, né, para o coração humano. Ele sobreviveu alguns dias ainda, o coração não suportou, acabou falecendo, infelizmente. Mas são coisas que vêm acontecendo no ano de 2022, né, cara? A Covid, que se estende com as suas cepas e assim por diante, cara. O que tu acha que é essa revelação da NASA, Lucas? Olha, eu não sei, eu fico na expectativa, né? Mas tem um detalhe que a própria NASA divulgou que vai ser uma revelação, uma descoberta que vai entrar no livro dos recordes. Então, a gente imagina que vai ser uma coisa muito foda, né? A Sim. gente vai ficar nessa expectativa. Provavelmente nessa semana eles já vão fazer essa revelação. Então, cara, o mundo tá tão louco, como você acabou de comentar, tem tanta coisa acontecendo que eu não duvido de nada. Pra Cara, ser bem sincero. exemplo, Israel já está estocando trigo, cara. Estocando grãos, porque o medo de uma fome global já está chegando até o solo israelense. Por quê? O que acontece? Israel tem uma parceria comercial muito grande com a Rússia. E até a questão de grãos também, assim por diante. O que acontece? A história conta, a própria história bíblica conta que José, que era governador do Egito na época, ele era de origem, né, ele era hebreu, enfim, de origem judaica. Ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham como se fosse inveja dele, por exemplo, e venderam ele como escravo. E ele, pela inteligência, pela sabedoria dele, se tornou governador do Egito, cara. Foi crescendo, foi subindo e tal, e chegou até lá. E ele teve uma visão de estocar trigo, grãos, porque durante 7 anos ia ser 7 anos de bonança e depois 7 anos de escassez. E ele fez isso e o Egito não pereceu e governadores e pessoas de outros países e lugares vinham buscar ali também alimento e assim por diante. O que eu tenho a dizer por isso? Quero dizer com isso. Depois aconteceu da família dele, do pai, dos irmãos não conhecerem, não reconhecerem ele e virem tentar comprar. E ele pegou e deu, cara. Deu perdão também. Enfim, a história eu estou resumindo bem. Os irmãos não acreditaram que ele tinha se tornado o governador do Egito. O que acontece? Se baseando nisso, o governo israelense está propondo um estoque de grãos, porque eles não falam abertamente, né? Mas eles sabem de algo que a gente não sabe. Então, eles já estão começando a estocar porque, sem querer fazer um alarme ou algo do gênero, mas existem rumores de que alguns alimentos podem vir a faltar, para não dizer que vai ter uma escassez, uma fome global e assim por diante, mas alguns alimentos devido a essa crise, essa tensão na Ucrânia, que não tem previsão de término, e também nenhum cessar-fogo, cara, porque qualquer outro tipo de conflito, ali no meio, cara, você encontra um cessar-fogo, uma reunião e assim por diante. Ali não, cara, ali nem isso tem. Até Israel e Palestina tem cessar-fogo, cara. E a Rússia e a Ucrânia até agora, nada. Complicado, né, Lucas? Mas é aquilo que a gente comentou quando começou. Na primeira semana da guerra, a gente fez um episódio. E a gente falou só sobre a guerra, não sei se tu tá lembrado. E hoje já passou de um mês, né? E a gente comentou que isso poderia se estender e etc. E quem me garante que o Putin, depois que ele dominar a Ucrânia, ele não vai simplesmente desbravando o resto que tem ali? Quem me garante isso? Pode Ninguém. ser. Por quê? Porque ele simplesmente faz o que ele quer, e daí, enfim, a Europa aplica sanções econômicas e etc, etc. Mas a gente tá vendo que isso não muda nada, né? Na estratégia dele, isso não tem mudado nada. Porque ele não recuou de nenhuma forma, e tipo assim, ele realmente se preparou para isso. Pode ser que ele se dê mal, que quebre o país, que é uma tendência, né? Que a Rússia sofra muito com isso, mas a questão é que a estratégia dele ele tem seguido, cara, e ninguém simplesmente não faz nada para impedir. Sim, o que eu estava vendo também, Lucas, e que me chamou bastante a atenção, é aquela questão
da corte mundial, não sei se é a ONU, não sei quem é que trata dessa questão de condenar, de julgar e tal, estavam querendo fazer um julgamento do Putin e se uma vez que ele fosse condenado, eles iriam atrás dele para prisão. Cara, quem é que vai prender o Putin, cara? Os caras, eu fico pensando, quem é que vai entrar lá? Não, agora você está preso pela corte mundial e tal, você está condenado, como aconteceu com o próprio Muammar Gaddafi, que nem deu tempo, né? Porque o povo já linchou ele na rua. O próprio Saddam Hussein, que foi pego pelos Estados Unidos e tal. E se fosse acontecer, e até mesmo do Sudão, agora está acontecendo com o do Sudão. Mas e se fosse acontecer com o Putin, quem é que ia exercer? Não, beleza, ok, está condenado, nós vamos lá buscar ele. Quem é que vai entrar lá na Rússia, cara? Velho, Não, mas aí eu te pergunto, para que serve a ONU? Para absolutamente Exato. nada, cara. Nada, Cara, nada. Eles sentam, eles discursam, eles fazem reuniões, e chefes de Estado e representantes gastam dinheiro dos países para ir para lá e não muda absolutamente nada, cara. Nada. As pessoas morrem, os ricas ficam mais ricas e o mundo é esse. Desde que a gente se conhece por gente, as coisas funcionam dessa forma. E o que me deixa indignado é isso, cara, porque agora a gente tá vivendo na pele coisas que a gente nunca imaginou. Pandemia e agora uma guerra, né? Lógico, né? Uma guerra mundial ainda, sim. mas a gente vê essa possibilidade muito, muito real, né? E daí a gente liga a TV, as pessoas mais poderosas do mundo ficam sentadas discursando e isso não muda absolutamente nada, cara. Sim. Eu vou mandar um abraço aqui, Lucas, depois a gente retoma o assunto pro João Felipe. Mandou pra gente aqui, boa noite. Mandou aqui, João Felipe, não sei se tu conhece, mas um abraço. Boa noite. Boa noite. O Joãozinho, pô, lógico. Claro. Um abraço, Joãozinho, tamo junto. Grande Joãozinho. Joãozinho, gente fina, cara. Grande João. Alô, Pô, João. Joãozinho é faixa. Um abraço também pro DJ Neil, que falou o seguinte: agora me diga, o que o Putin vai querer com a Ucrânia detonada? A economia do país já era. É por ambição. É verdade, cara. Eu presumo que ele queira reativar ou reerguer a União Soviética, né? Soviética. Agregando Exatamente. a Ucrânia, depois vai bater na porta de outros países que faziam parte da União Soviética e assim por diante. Mas começa pela Ucrânia, começa por ali e depois vai indo. Agora eu vou dar mais uma viajada brevemente, Lucas, dentro da escatologia, que, para quem não sabe, é uma ciência que estuda o fim dos tempos baseado no cristianismo. A escatologia, dentro da geopolítica, nos revela que tudo isso pode sim ser um teatro. É louco isso que eu estou te falando? É louco. Mas a escatologia, vários especialistas revelam que o conflito Rússia e Ucrânia pode ser um teatro, mas não um teatro. Isso tem a ver com o anticristo? Também. Mas não. Agora falando dentro da escatologia, né? Mas assim, não um teatro para com o povo. O povo tá morrendo, cara. Tá acontecendo, né? Um teatro entre governos. Entende? O que acontece? Dentro da escatologia, o que a escatologia nos revela é que o fim dos tempos possivelmente vai acontecer ou vai iniciar, ou onde o anticristo vai sentar, vai ser em Israel, no terceiro templo, que vai se erguer, se não me engano, é no Monte Moriá. Se não me engano, é o nome, cara, do monte. Agora me fugiu o nome certinho. É nesse monte que fica em Israel, só que nesse monte, aonde os judeus sonham em erguer o terceiro templo, que a própria Bíblia diz que o anticristo só vai governar a partir do momento que o terceiro templo estiver erguido, enfim. Eu estou resumindo a escatologia, a gente tem que estudar e ir a fundo. Nesse mesmo local tem uma mesquita muçulmana. Para os judeus construírem esse terceiro templo, você necessita a retirada dessa mesquita muçulmana. E os caras já levam uma guerra entre Palestina e Israel há anos, cara. Quem é que vai tirar a mesquita de cima, porque é um local sagrado para os muçulmanos, para se reerguer o templo sagrado para os judeus? Inclusive, embora esse monte fique em Israel, os judeus não podem fazer as suas orações ali. Inclusive, quem cuida daquele local, embora pertença a Israel, é a polícia da Jordânia, porque é muçulmana. Então, se vem eventualmente um hebreu ali rezando, fazendo as suas orações, eles o convidam a se retirar, porque ali é um local muçulmano. O que eu quero dizer com isso? O Zelensky,
e também alguns responsáveis pelo seu governo revelaram que Israel vai ser quem vai mediar, e a paz mundial entre Ucrânia e Rússia será selada em Israel, entendeu? Então, prestem muita atenção em Israel, cara. Prestem muita atenção em Israel. Uma vez que a paz esteja assinada ali, um novo líder mundial se levantará. Estou falando de escatologia. Um novo líder mundial que muitos apontam que pode ser Emmanuel Macron, que é o atual presidente, primeiro-ministro, enfim, da França. Uma vez que esse líder mundial se levante, ele vai erguer a bandeira da paz antes de se manifestar como anticristo. Erguendo a bandeira da paz, ele faz com que o muçulmano e o judeu entrem em um consenso, entrem em paz, a paz mundial. Os conflitos param. E uma vez que ele estabeleça a paz mundial, ok, aí você pode ter a liberdade de erguer o terceiro templo no Monte Moriá. Erguendo o terceiro templo, ao invés de ser um templo para adoração a Deus, quem vai sentar é o anticristo. Entendeu? E aí que começam os 7 anos de tribulação. Eu estou falando de escatologia, tá? Então, por isso que dentro os teólogos, os historiadores que trabalham dentro da geopolítica / escatologia, têm essas teorias. São teorias mescladas com o que, claro, a Bíblia fala. Por isso que eles revelam que, assim, a pandemia faz parte do jogo, a questão econômica faz parte do jogo, a questão da gasolina tal faz parte do jogo, a questão das vacinações faz parte do jogo. Enfim, tudo faz parte do jogo, que aí culminou na Rússia / Ucrânia, que talvez culmine numa paz dentro de Israel, que talvez culmine numa paz geral, que culmine na erguida do terceiro templo e logo a ascensão do anticristo. E por aí vai. Tá. Mas só para mim entender, esse terceiro templo, ele seria erguido num monte, isso? No Monte Moriá. Aquilo que você estava falando sobre ter que derrubar um para levantar outro ali. O que é isso? Tem que derrubar um templo e levantar um outro nesse mesmo local, o que acontece? O terceiro templo já foi derrubado. O Muro das Lamentações, lá em Israel, é a parede do segundo templo, digamos assim. Entendeu? Que já foi derrubado antigamente. E aí eles querem reerguer o terceiro. É o sonho dos judeus em reerguer o terceiro templo. Tanto que eles não acreditam que Jesus é o Messias. O judaísmo não acredita em Jesus. Entendeu? Ele acredita que o Messias ainda vai vir. Então eles precisam erguer o terceiro templo para o Messias sentar lá. Conseguiu me entender? E aí, esse suposto anticristo, esse suposto pacificador que trará a paz mundial, aí sim, ele vai fazer com que haja um ponto de equilíbrio entre Israel e Palestina, logo, não tendo mais conflito, ok, estamos conversados, aqui permanece a mesquita a muçulmana, mas também a gente vai abrir um espaço para erguer o terceiro templo, porque a paz vai reinar. Entendeu? Antes da tribulação, a paz vai reinar. Então ele vai ser o cara que vai anunciar a paz para todo mundo. Beleza, ok, vamos ter paz. Então, uma vez que o terceiro templo esteja erguido, quem vai sentar lá vai ser ele. Olha, eu espero que você esteja errado, né? Só isso que eu te digo. Mas faz muito sentido isso, cara, de ser o Macron. Porque ele é uma voz bem ativa nessas questões, né, de negociação. Ele já ligou para o Putin, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, pelo que eu vi nos noticiários, né? Ele é uma personalidade importante, cara, mas eu acho que talvez seriam outras pessoas. Se bem que eu parei para pensar no Biden, mas o Biden é um morto a pau, né, cara? O cara... Acho difícil. É que as coisas... Tudo pode mudar, né, Lucas? Mas essa questão que tu me falou ali, Lucas, tudo que eu te falei, ela já está na Bíblia. Tu vai em Apocalipse e Revelações, ela já está ali. A ascensão do anticristo, aonde ele vai sentar, o que vai acontecer antes, que é a paz que eu te falei, o equilíbrio. E é muito louco, cara, porque os líderes, principalmente da Ucrânia, miram Israel, cara. Miram Israel. E já começa por ali, cara. E talvez até em Israel pode ser que surja, talvez não seja o Macron, pode ser que em Israel surja o que vai sentar lá, entendeu? Outra coisa,
você sabe que o islamismo e o judaísmo vivem em guerra, o islamismo e o cristianismo e assim por diante. Agora, o Israel assumiu uma parceria comercial muito forte com os Emirados Árabes. Então, o que acontece? Nas reuniões, o que nunca acontecia é que o hino de Israel está tocando nas reuniões dentro de países islâmicos. É a mesma coisa que tocar o hino do Inter na arena e tocar o hino do Grêmio no Beira-Rio, cara. É a mesma coisa, entendeu? Então, já começa por ali. Então, cara, se a gente for entrar dentro da escatologia, eu tô sendo bem resumido, porque é muito complexo, a gente teria que ter bastante tempo e entrar a fundo dentro da fonte, da onde que a gente quer ir, de detalhes, de adendos, mas aqui fazendo uma análise geral e fria, né? É basicamente isso que é a escatologia, o fim dos tempos, assim, a Bíblia mesmo, né? Nos fala numa visão desde a geopolítica / escatologia. Tá, mas agora deixa um pouco de lado a história e os fatos e dá a tua opinião. Estudando isso há muitos anos já, tu acha que o apocalipse já está acontecendo? É isso mesmo? Ou qual é a tua opinião sobre isso? Cara, que você, sinceramente, o que você sente que esse momento é só digamos assim, um alarme falso ou realmente as coisas estão acontecendo? Cara, vamos lá, vamos falar. Vou passar um pouco pela Bíblia para que a gente possa compreender, para você compreender a minha opinião. A Bíblia fala, cara, que o Deus usa o pequeno para confundir o grande, né? O louco para confundir o sábio e assim por diante, né? Talvez seja traduções diferentes, mas a mensagem é essa. Então, às vezes, pode ser que essa seja um teste para o que está por vir, entendeu? Ou pode ser que isso seja o que realmente vai acontecer. O mais louco que me chama a atenção é que, assim, uma pandemia uma possível, uma quem sabe, guerra mundial, entendeu? Então, uma coisa está linkada à outra. E tudo gira em torno de Israel, Lucas. Então, por isso que eu te falei, Israel é o primeiro país a estocar alimentos. Israel é o país mais visado como mediador. Analisando os fragmentos, as pílulas que fazem parte dessa história, cronologicamente falando, eu posso te falar que, cara, se é ou não é, talvez eu não tenha uma resposta direta. Mas você vai morrer. Mas que possivelmente pode ser uma porta para que possa vir a ascensão. Isso a cada dia mais a gente vê dentro da escatologia, dentro da sociologia. E tu, mano, a tua visão aí, cara, tua visão talvez até uma visão ufológica, sei lá, cara. Cara, eu acho que o fim do mundo já começou faz tempo, pra ser bem sincero. E é uma questão de tempo, ou para nós mesmos, ou para o próprio planeta, de alguma forma, expulsar nós daqui, entendeu? Porque a questão é que isso aqui é uma selva, né? Vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros, Sim, né? cara. A humanidade é uma selva completa, né? Um querendo passar por cima do outro, querendo ganhar mais dinheiro que o outro. E, na real, tipo, sempre a ponta mais fraca vai estourar e as pessoas vão continuar sofrendo, né? As pessoas menos poderosas, digamos assim. Então, na minha opinião, isso já está acontecendo faz muito tempo e ouvindo tudo isso que você me falou agora, só me traz mais certeza de que está cada vez mais perto de realmente alguma coisa muito grandiosa acontecer, entendeu? Total, cara. E é muito louco. Lembra que a gente gravou um episódio no teu outro podcast lá em relação à ufologia? E na realidade a gente não é daqui, né, Lucas? Independente da crença, o próprio cristianismo entende que a gente não é daqui. O judaísmo, o próprio islamismo, o próprio hinduísmo, cara, entende que a gente não é daqui. As regiões mesoamericanas, os astecas, os incas mais para baixo, né? Mas os astecas, os olmecas, os maias também entendiam que a gente não é daqui. Os egípcios também. O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente vive com alergia, né? Eu tenho alergia a pólen, eu tenho alergia a poeira, essas coisas, sabe? Porque um exemplo. Porque a gente não é daqui. O corpo ainda não está 100% habituado a um planeta ou a um local que ainda não conhece, entendeu? Se a gente Entendi. Faz sentido. Exato. Se a gente fosse 100% daqui, a gente já estaria totalmente habituado. É a mesma coisa a gente ir para o espaço, não tem oxigênio, a mão vai inchar, entendeu? O equilíbrio que o corpo já não tem. Então, assim por diante. Mas, cara, é um assunto bem abrangente que a gente pode deixar, trazer mais alguns fragmentos, algumas pílulas adiante, falando um pouco mais sobre
escatologia. Então, tem mais alguma coisa que tu quer agregar aí, Lucas, antes da gente seguir para o próximo assunto? Não, é isso aí mesmo, só, né, um breve comentário que todas as culturas antigas, né, as mais antigas, todas aquelas culturas que as religiões modernas se basearam de alguma forma, todos eles acreditavam que, né, nós viemos dos céus, ou de alguma forma, né, tanto os egípcios quanto os maias, enfim, todas essas culturas que você acabou de comentar, você até tem muito mais conhecimento que eu nessas questões, como, né, sendo um historiador, né, tem muito mais noção sobre essas coisas, e isso é um fato, é o que eles mostraram para nós, o que está aí até hoje, né, ainda documentado, muita coisa se perdeu, mas a questão é que tudo está fora daqui, né, a grande explicação sobre o sentido da vida e tudo isso, a gente não encontra aqui, né? Com certeza tá fora. E, na verdade, é um mistério, né? Exatamente. Para concluir, o DJ Neil comentou o seguinte: se por acaso um rebelde russo matar o Putin, será que o caos viria à tona na Rússia ou a paz reinaria no país? Há um segundo homem na Rússia para continuar o que está acontecendo? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, Neil, sobre um outro assunto envolvendo o Abramovich, o presidente do Chelsea. Fica aí que a gente já vai falar sobre ele então. Vamos falar já, Lucas, depois a gente fala um pouquinho do Givaldo Alves. Givaldo Alves, o nome do rapaz. Tá aparecendo aqui a foto do Abramovich, o ex-presidente do Chelsea, da Inglaterra. Ele que é russo, e ele revelou que ele e mais 2 ucranianos de uma importância econômica, importância empresarial, né, a nível mundial, começaram a ficar doentes nos últimos dias e os sinais são de envenenamento. Mas aí a gente pensa assim, tá, como assim, cara? É envenenamento. Ele, para quem não sabe, sofreu também com os embargos econômicos. Ele não pôde mais vender, comprar jogador no Chelsea. Ele teve que entregar o cargo, teve que praticamente vender o Chelsea, né, para poder seguir com as suas demandas empresariais e assim por diante. Ele, por ser russo, inclusive, dizem que ele é ligado ao Putin. E ele estava sendo envenenado segundo a teoria. Ele e mais 2 ucranianos. É uma informação, tá em sites importantes de renome, fontes, você pode aí pesquisar. O que a gente quer dizer com isso é quem estaria envenenando ele. Porque ele é russo. Ele talvez seja linkado ao Putin. E no meio disso, 2 ucranianos também estavam sendo supostamente envenenados. A teoria que se tem, que ainda exige bastante investigação, é que ele seria conhecedor de muitas coisas, então seria como se fosse uma queima de arquivos através do lado russo, cara. Eu estava lendo essa matéria agora há pouco, como dizem que ele, o Abramovich, sabe muitas coisas linkadas ao governo Putin, ao governo russo, por ser amigo, por ser linkado, e seria uma maneira de você queimar arquivos, você assim por diante. Então, a teoria, no caso, é de que os próprios russos estariam tentando matar ele e mais 2 Exatamente. ucranianos. Exatamente. Entendi. Mas esses ucranianos, foi revelada a identidade deles? Enfim, qual o papel deles? Eles também estavam fazendo um papel nessa negociação, assim, de paz, é isso? Na matéria em que saiu, se eu não me engano, foi até no próprio G1, não falava sobre os 2 ucranianos, só citava que eram do meio empresarial, do meio comercial. Talvez, porque é muito recente, foi hoje que saiu essa matéria, talvez a partir de amanhã já tenhamos mais detalhes. Veio mais à tona o Abramovich digamos assim, pela importância dele dentro do esporte, dentro do futebol, por exemplo, por ser dono do Chelsea. Pra tu ver como não existe mocinho no meio da história, né, cara? Tipo assim, nem todo mundo que é teu amigo, que diz que é teu amigo, né, cara? Se é que realmente é isso que tá acontecendo, mas é uma loucura, cara. Cara, na vida é assim, no nosso dia a dia, na nossa vidinha Total. é assim, né? Imagina durante uma guerra, cara. Então, e envolvendo o Putin. Cara, o Putin, para quem não sabe, ele foi um agente secreto da KGB, né? Só para começar. Pra começar. Então, você imagina que ele tem um pouquinho de noção, eu acho, do que ele tá fazendo, né? Totalmente. Na minha opinião, cara. né? Totalmente. E assim, eu tava vendo um documentário sobre ele, o presidente que lançou ele, o ex-presidente russo, lançou o Putin e ficou esperando pra ligar pra ele quando saiu o resultado. Ele foi o vencedor, beleza.
Ele ligou pro Putin, o Putin disse que não poderia atender ele no momento, assim que saíram os resultados. E ele ficou 1h30 esperando um retorno da ligação do Putin, que até hoje não aconteceu. Cara... Vai esperar o que tu vai esperar do Putin? Totalmente. Lógico que na época ninguém talvez conhecia esse temperamento dele, né? E aquilo que a gente comentou naquele episódio, a gente falou só sobre a guerra, que é a questão do orgulho dele, né? Eu acho que o DJ estava comentando aqui também comentou isso, né? Que ele não vai voltar atrás agora. Então não adianta, você vai aplicar quantas sanções você quiser, o Putin não vai voltar atrás. Ou ele perde a guerra de uma forma vexatória, vergonhosa, quebra a Rússia, enfim, entra em colapso interno lá no país, ou ele simplesmente vai conseguir o que ele consegue, ou que ele vai conseguir o que ele quer. Mas ele recuar, isso não vai acontecer de nenhuma forma. Também acho que não, muito difícil. Vamos ver o que os próximos capítulos nos dizem. Vamos lá então falar desse senhor aí, né? O nosso, eu ia falar nosso glorioso, né? O nosso querido Givaldo Alves, tá aí, ó, mais conhecido como o mendigo da personal, né, cara? É complicado, tchê. E tá ganhando bastante fama aí, Brasil e barra mundo, depois de ter tido um relacionamento, né, amoroso ali com uma personal que, segundo o esposo, diz que ela tem problema... como que eu posso definir? Problemas psicológicos, digamos assim, que ela tem algumas visões e tal, e segundo o marido, ela também revelou que ela viu Deus no Givaldo. Né, legal. É isso que estão falando agora, hoje em dia? Esse é o argumento. Exatamente, uma espada desembainhada de ouro ali, né, cara? Entendi. E aí o Givaldo acabou... Né, não, e daí agora, mas o mais... Não é que é mais importante, mas o que mais chama atenção é a entrevista que ele deu, né, cara, pro portal Metrópolis lá. Que aí veio aquela famosa frase, né? A mão na direção e a outra no carinho. Então ele quebrou barreiras, né, cara? Ele fez com que a gente esquecesse um pouco o Luiz Felipe Pondé, o Leandro Carnal, o Cortella, né, o Clóvis Barros Filho. A gente focasse no Givaldo Alves, cara, porque ele nos ensinou mais um termo, né? Que é carinho. Uma mão na direção e outra no carinho. Não, são vários termos, né? A coisa mais linda num corpo de mulher. Exatamente. E agora você conseguiu calar um homem. E se você me quer, me leve pra algum lugar. Será que o Michael Douglas também, ele alegou que tinha visões? Pode ser que sim. Ele se baseou, inclusive, no Michael Douglas. Não, e assim, agora virou uma celebridade, né, cara? Ele tem Mas tu viu que saíram várias notícias agora de que ele... Né, ele tá bem sujinho, né? Ele era empresário e tá com mais de 100 processos, eu acho. Ele teve uma empresa que faliu, então tem funcionários processando ele, essa empresa. Ele tem uma medida restritiva contra a ex-esposa, não pode chegar perto dela. E então, tipo, ele tem esse passado. É lógico que depois da entrevista que ele deu, ou ele foi muito bem instruído, né? Mas é difícil você imaginar que um mendigo, imagina, né? Estamos falando com todo o respeito, mas uma pessoa que não tenha nenhum acesso à educação, enfim... É muito difícil que mesmo ele sendo instruído, ele vai falar daquela forma, tipo, do nada, né? Assim, tão rápido, né? E tu vê, Lucas, que ele fala das geleiras que estão descongelando, ele fala do presidente, ele fala de Deus, ele dá um giro, cara, pra até chegar na mão na direção e a outra no carinho, cara, então... ele dá uma viajada ali também, né? Ele dá uma... ele rompe. Mas enfim, é isso aí, barreiras. Ele tem muitos problemas na justiça, inclusive agora provavelmente ele vai ter mais um problema, né? Porque ele falou de uma forma, né, da intimidade da mulher, enfim, provavelmente ele vai ser processado também. Possivelmente. Por ela, né? E... Enfim, talvez ele vá aproveitar um pouquinho da fama dele, mas eu acho que não vai dar muito bom pra ele, não. Cara, até existem alguns rumores que ele pode até ser candidato a deputado, cara. Aí meus cachorros tão loucos, né, cara? Com todo respeito ao Givaldo Alves aqui, mas se realmente o passado dele é esse, se ele realmente lesou pessoas enquanto era empresário e tal... Brasil, Zil. Você tem que entender que a gente vive num país que o passado do político não muda nada, cara. Isso aí é insignificante. Eu vou te falar uma coisa agora, Lucas, que não tem a ver, mas tem a ver, tá? Eu toquei em banda gospel durante 12 anos, mais ou menos, assim. E
E ainda, claro, ainda toco música gospel, mas não é isso que eu quero falar. Eu toquei em banda gospel 12 anos, gravamos CD, lançamos CD e tudo. Músicas que, particularmente, na minha opinião, músicas boas, inclusive, letras boas, instrumental bom, modestamente falando, vocal bom, instrumental melhor ainda. E, cara, algumas canções, sim, a gente teve ênfase, mas poderíamos chegar a lugares mais adiantes. Ok, não chegamos. E, cara, teve uma vez que a gente participou de um evento e teve um rapaz que era ex-assaltante, sei lá, ex-dependente químico, ex-trombadinha, ex-não sei o que, ex-presidiário, ex-isso. E aí, cara, o cara pegou o microfone e eu fiz isso, e eu bati no fulano, bati no ciclano. E, tipo assim, a pregação do cara dentro... Tu já vai entender o que eu quero te dizer. A pregação do cara dentro do projeto era dizer as atrocidades que ele tinha feito lá atrás. E se vangloriar. E a galera... E aquilo, cara, eu fiquei pensando, bate. Talvez eu tivesse... Se no passado eu tivesse... E o cara é famoso, cara. O cara é famoso. Mas se no passado eu tivesse tido um passado mais ou menos parecido com o queridão lá... Talvez hoje também eu teria essa ênfase que ele tem por ter tido esse passado. Musicalmente não é tão talentoso, com todo respeito, minha opinião, como músico. Mas como ele tem um passado assim de... ele tem essa repercussão. Por que eu falo isso? É o Rodolfo? O Rodolfo IoT. E aí, cara, eu falo isso porque é a mesma coisa com o Givaldo. Quantas pessoas que talvez poderiam ser indicadas a ser deputado, a ser senador... com uma visão pela questão do caráter, mas não, a popularidade de uma ação, de uma traição, de um... cara, de uma... Sei lá, não sei se eu posso chamar de fornicação isso, cara, mas sei lá, mano, mas isso ganhou ênfase e ele possivelmente, pelo menos é o que tá rolando na conversa, pode vir a ser convidado a ser deputado por algum partido aí, então Fornicação foi bom, hein? Agora tu foi longe. Cara, porque ela era casada, né, bicho? É uma patifaria, né? Uma patifaria. Exatamente. Eles estão se superando. Pois é, mano. O Celso. Então tá, mano. Tocamos o barco aqui, ó. Vamos lá. Aconteceu com um amigo meu. Lucas, tu quer começar você falando disso? Contando a sua história? Depois eu finalizo com a minha? Cara, pode ser, né? Bem breve, querido. na verdade. Eu tinha, muitos anos atrás, eu morava com a minha mãe ainda. Eu tinha um guarda-roupa, cara. Um guarda-roupa velho já e tal, né? E aí eu tava mudando esse guarda-roupa de lugar. Sabe? Normalmente você fazia aquelas mudanças no quarto, né? Você limpava o teu quarto, a mãe mandava tu limpar o quarto. E daí tu fazia aquela mudança. E eu fui mudar esse guarda-roupa de uma parede pra outra. E no meio desse processo, um amigo meu chegou, né? Acho que na época a gente ia jogar bola, alguma coisa a gente ia fazer. E eu tava nesse processo, eu falei, não, beleza, entra aí, só vou terminar aqui e a gente já vai pro treino. Entra na minha nisso, casa. Cara, tipo, o guarda-roupa, ele simplesmente desmontou inteiro, assim, ele caiu, até caiu em cima do meu pé, assim, mas ele simplesmente despedaçou, como um quebra-cabeça, assim. E daí o que acontece? Esse meu amigo me ajudou a jogar o guarda-roupa pela janela, lá na casa da minha mãe, que tinha 2 andares, assim, então a gente jogou tudo pra lá, e depois eu inventei uma desculpa, né, pra minha mãe e tal, e acabei ganhando um guarda-roupa novo da minha avó. Mas eu não quebrei, assim, eu inventei, nem lembro que eu inventei desculpa pra eles. Simplesmente desabou tudo, e ainda, sorte que um amigo meu tava lá, a gente jogou tudo pela janela e depois eu simplesmente inventei uma desculpinha. Bah, velho, que legal, hein? Hoje o assunto é guarda-roupa, então, né, cara? Porque o que eu vou falar agora é de um amigo meu que ficou preso dentro de um guarda-roupa, Lucas. Tem noção do que é isso, Lucas? Em que circunstância? A pior possível. O que acontece? Ele foi dar uma de mendigo, né, cara? Ele foi dar uma de Givaldo Alves lá, né? Foi dar uma de morador sem teto. Não, na realidade foi assim, ó. Ele tinha uma namoradinha. Ele tinha uma namoradinha, cara, de uma cidade aqui da região, que tinha o pai e a mãe. O pai trabalhava fora, trabalhava de vigilante e tal, né? Em uma outra cidade também aqui da região. E durante a madrugada o pai saía trabalhar, tipo, à noite, e levava a mãe junto.
aí em alguns dias e tal, pra fazer companhia, tomar chimarrão e tal, era de boa em relação a isso. E ela ficava em casa com um irmão, uma irmã mais nova, não sei, cara. Ok. E aí eles começaram a namorar, cara, começaram a sair, a ficar e tal. Ela, obviamente, era bem mais nova que ele e tal, né? E falou assim, o pai e a mãe foram pra tal cidade, aí o pai, quase que eu falo a cidade. O pai e a mãe foram pra tal cidade e tal, né? E não quer vir aqui? Não quer vir aqui pra gente ficar e tal? Não quer vir passar a noite comigo aqui e tal, né? Pra gente assistir um filme. Exatamente. Nós preparamos uma cesta de produtos da região pra vocês. E aí, cara, ela simplesmente tinha algo para entregar para ele. E aí, cara, Tu gosta, né? Não gosta, né, safado? Tu é safado, né? Podia estar aqui. Fazer o quê? Não deu. Mas enfim, cara. Cachorro. E aí ele foi, cara. Eu disse, não, beleza. O bicho homem é bobo mesmo, né, cara? Pensa... Capaz. Não pensa com a cabeça aqui, né, cara? Mas enfim, pegou e foi, cara. Foi, marcou no carro e foi pro interior. E beleza, chegou, né? Estradinho, estacionou o carro numa outra curva que tinha lá. E chegou até a estância lá. Chegou até a casa da jovem, da moça. E aí, beleza. Eles começaram a ficar e tudo, né? Daí ela falou, então vamos pro quarto, tá? Vamos deitar e tal. E ele falou, eu tô com sede, então... E aí, tu consegue arrumar uma água pra mim? Aí ela pegou uma água, colocou em cima da mesa. Quando ela coloca a água em cima da mesa, Lucas, meu querido, eles escutam o barulho de um caminhão chegando na casa, cara. E ela olhou assim, não, mas não é o pai, porque o pai foi trabalhar, né? Só que o que aconteceu, Lucas? Aconteceu de que alguém errou uma escala de trabalho lá e não era pro pai ir naquela noite. O pai foi. E aí, como o pai viu que se alguém enganou, ou talvez no meio do caminho alguém avisou, eles voltaram. E quando voltaram, esse meu amigo estava lá. Estava lá na casa da jovem, na casa da jovem. Tava lá, cara. E daí o que ele ia fazer, mano? Ele ia pular a janela, ele ia correr, ele ia fazer o quê? Porque o caminhão já tava na frente da casa, não tinha... E o farol de caminhão, sabe que ilumina até a alma, né, cara? E aí ele não teve o que fazer. O que ela falou pra ele assim, faz o seguinte... E ele é relativamente baixinho, né? Relativamente baixinho. Ela falou que, cara, vai embaixo da cama. Não, embaixo da cama não, porque ele tinha um gato, cachorro e tal, né? Dentro da casa. Não, então vai no guarda-roupa. Daí abriram um guarda-roupa daqueles grandes. Ele, por ser relativamente baixinho, sentou dentro do guarda-roupa, cara. E encolheu as pernas, ficou assim, tipo em posição fetal, sabe? Ficou lá assim. E aí ficou lá, cara. E aí fechou a porta do guarda-roupa. E a menina, como já tava tarde, fingiu que tava dormindo, né? O pai e a mãe chegaram lá e abriram a porta, tipo, eu imagino que a porta tava fechada e tal, né? Abriram a porta e olharam e viram, não, tá dormindo, tá tudo certo, tá dormindo, beleza. E ele lá, espremidinho no guarda-roupa ali, né? E aí, cara, beleza, passou um tempo e aconteceu da mãe ter que buscar alguma coisa, sabe aonde? No guarda-roupa. No guarda-roupa. Exatamente, cara. E aí a mãe foi até lá buscar o guarda-roupa. A sorte dele, cara, achou a estátua viva lá. Achou um feto. Ele tinha que ter se pintado todo de assim, prateado. Aí ele, né, achei na rua esse cara aí, eu trouxe ele aí. Exatamente, alguém me deixou aqui. Mas, cara, aí o que acontece? A sorte dele é que ela não mexeu na porta em que ele tava. Porque ele me falou que acho que tava com umas camisas penduradas e ele tava assim, cara. E ele esticado no guarda-roupa. Cara, parece um filme de terror, né? O cara fica só cara. olhando assim pela frestinha e daí o assassino vai chegando e ele vai e abre outra porta. E assim, cara, conforme ele ia me contando, ele ia dramatizando, cara. Eu chegava dentro. Daí ele falava que daí ela mexia do lado assim, ele falava assim, ficava olhando pro lado e baixava a cabeça assim. Aí eu falei pra ele, cara, mas e aí, cara? Se ela abrisse a porta, o que tu ia falar? Cara, ia ter que sair correndo, eu acho. Pula a janela e vai ninguém. Mas tu imagina, só que, cara, o problema é que os pais conheciam ele, até gostavam dele, entendeu? Mas daí... É complicado, cara. E aí, eu falei pra ele, cara, tu ia ter que falar pra ela assim, a hora que ela abrisse o guarda-roupa, você ia fazer assim, assou! Cara, não, sacanagem, né? Coitado do Magrão. Ou eu falei assim, surpresa! Parabéns!
É o guarda-roupa que de novo. Veio uma surpresa. Que nem né? aquela, né? Daquela piada que o Rafinha conta no Pretinho, que daí o cara entra no guarda-roupa e tá o piazinho lá. "Ô, tá escuro aqui." E daí começa a subornar o cara. Exatamente. O da galinha, né? O padre da galinha. Ele vende a luva de goleiro por R$ 700. Mas é por aí. Tem também da galinha, outro dia eu conto. Mas então, cara, daí pra encurtar a história, ele ficou lá. E aí, tipo, vamos supor que era meia-noite. Deu meia-noite e meia. Deu 1, deu 1h30, deu 2. Agora você começa a imaginar a pessoa em posição fetal dentro de um guarda-roupa. 2h30, 3 horas. Ele me falou que teve uma hora que ele já não sentia mais a circulação nas pernas, cara. 3 Porque, horas, cara, ele tava 3 dos horas em espíritos, posição ele fetal. começa a ouvir uns barulhos no quarto. Ele não conseguia mais respirar também, Lucas, porque ele tava ali em posição fetal, assim, ó, imagina 3 horas, cara, ele não conseguia nem respirar e não sentia mais as pernas, tipo, a perna tava formigada já, sabe, não conseguia mais. Aí o que ele fez? Ele começou a chamar ela, né, Fulana, Socorro! Socorro! Fulana, e aí, cara, Eu tô com depressão. aí a fulana dormiu, Hoje ele velho. continua lá e ele faz parte do guarda-roupa. Faz Ele parte, se não, transformou hoje ele é um cabide. Mas, cara, ele chamava ele, Fulana. E nada, cara, não vi. Aí que ele percebeu que ela dormiu, cara. Ela dormiu. Não, mas daí a louca também, né? Dormiu e o magrão lá no guarda-roupa. Sim, bicho. dormiu e deixou ele lá, velho. Dormiu e deixou ele lá. E aí o que ele fez? Eu pensei, bom, ele já tava, sabe, naquela. Tacando Oda, assim, entendeu? Ele falou assim: não, eu vou fazer o seguinte. Se me pegarem, me pegaram. Eu vou fazer o quê? Eu não aguento mais, cara. Vou morrer aqui, cara. Porque não tinha Aí mais ele saiu, circulação. passou na cozinha, tomou um leite com Nescau, fez uma torrada e depois ele foi embora. Depois foi. Não, daí o que acontece? Ele abriu, aí ele falou, não, vou tentar ir. Aí ele pegou e abriu a porta do guarda-roupa, uma porta, e aí aquele guarda-roupa que faz barulho. Abriu, cara. E aí, tipo, aquele silêncio. A primeira coisa que ele falou que fez foi esticar uma das pernas. Quem está aí? É o gato. Outro gato. Outro gato. Mas pense, cara, tu imagina. Vamos supor que aqui o pai e a mãe estão deitados na cama aqui. Vamos supor, estão deitados. Vamos imaginar que estão dormindo assim. A mãe, é você, Satanás. Aí, tipo, é deitado. Aí vamos supor que ali é a porta do quarto da filha, né? Imagina você escutar um barulho. A porta do guarda-roupa abre, tu olha, salta uma perna de dentro do guarda-roupa. Tu consegue imaginar, cara? O magrão só no badalo ali, né? Só no balancete de moreno. Mas enfim. Ele chega cara. lá e tu gosta de laranja? Não. Então, cara, daí ele tirou uma perna, depois ele tirou outra, e aí devagarinho ele foi, tipo, meio que escorregando, assim, sabe? E conseguiu sair. E daí diz que ele ficou um tempão de pé, esperando, tipo, ele meio que se escorou na parede, assim, esperando a circulação passar de volta, né? Porque ele não tinha... Tu imagina com as duas pernas enformigadas, ele não conseguia ficar de pé, cara. Cara, foi muito surreal. Aí, tipo, eu imagino... Cara, isso já era 5 horas da manhã, tá? Só pra te avisar. Ele ficou da meia-noite às 5 Ele lá. tava igual o esqueleto lá do He-Man. Exato, cara, exatamente. E aí, cara, ele pensou, o que eu vou fazer, cara? Como é que eu vou sair? Aí ele foi pé por pé e ainda tava lá o copo dele cheio ainda, porque ele não deu tempo de tomar água. Ele tava com sede ainda, cara. Eu nem lembrava da água, cara. Sim, cara, ele ficou a madrugada inteira lá e não conseguiu nem tomar água. Enfim, cara, aí ele conseguiu abrir a porta da cozinha, eu acho, a janela da cozinha devagarinho e pulou. Só que quando ele pulou em cima, tinha chovido e no interior acumula barro, ele caiu com tudo no barro, cara. Com tudo no barro. E tem a cachorra da casa, sempre tem aquele cachorrão que fica... E ele correu, cara, correu, daí chegou na curva que tava o carro dele, entrou tudo sujo de barro, cara, chegou em casa às 5 e pouco. E disse que dentro do guarda-roupa ele ficava rezando, cara, pedindo pra Deus tirar ele de lá, que ele nunca mais ia fazer, cara. E daí chegou e tinha que trabalhar ainda no outro dia. Exatamente, cara. E foi fazer célula de madrugada lá, né, cara, fazer umas reuniões. Mas agora eu lembrei, já que tu contou aí, eu lembrei de uma história de um amigo também, que ele aconteceu basicamente a mesma coisa, só que foi embaixo da cama. E daí, cara, eu nunca vou esquecer, eles contando, né, tava mais de um amigo, né, e eles contando assim, que eles estavam lá, embaixo da cama, e daí esse meu amigo falava assim, meu Deus, por favor,
Eu nunca mais vou fazer isso, meu Deus, por favor. Só mais amanhã e depois. Depois nunca mais. Cara, mas é um cagaço, né? Pelo amor de Deus. Aconteceu com um amigo meu. Lucas, é com isso, cara, que a gente encerra então o nosso Frequência Orion de hoje. Fazíamos 2 semanas que não gravávamos, no caso não fazíamos, né? Porque hoje a gente tá ao vivo. E foi legal, cara, foi da hora. Espero que a gente consiga manter a constância aí, cara. Porque não, é mas imponderável. o pessoal entende que nós trabalhamos aí durante o dia em outras atividades e o tempo é curtíssimo mesmo. E tome cuidado, já fica um alerta, porque às vezes você sai pra uma noite de amor e pode passar a noite dentro do guarda-roupa, né, cara? E por aí vai. Eu pensei que tu ia falar do mendigo, né? Mas... Não, uma mão no cabide e a outra no carinho, né, cara? Uma mão ali no pendureco ali. E esse teu amigo que tava no guarda-roupa era o mendigo, né? Era o Givaldo Alves, que inclusive vai ser deputado. O Givaldo. Alô, Givaldo, um abraço pra você. Givaldo. Hashtag somos todos Givaldo. Cara, então tá aí, né, velho? Histórias que o povo conta, né, cara? E por aí vai. Givaldo dando de comer pra quem precisa, diretamente das ruas aí pra atender a população. Exatamente, oferecendo aí cachorro-quente e a salsicha do Givaldo. Então tá, beleza, Lucas? Um abraço, cara, a gente se fala. Obrigado a você que ficou com a gente do começo ao fim. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar, de curtir, né? E também deixar sua opinião aí nos comentários. E por aí vai, tá bom? Beleza? Só mandar um abraço aqui pro José. A gente esqueceu de falar, né? O Josiel também estava acompanhando. Ô, Josiel. A Gabi, né? Está sempre aí. Um beijo pra você. O Lucão também passou aí pra acompanhar, que é um amigo meu. Câmbio. Forte abraço. O Tino. Alô, Tino. O Tino tava acompanhando. Forte abraço. Grande Tino. Saudades, hein? Trabalhar na rádio lá. Era legal, cara, era legal. Vamos ver quem mais. O DJ Nil, né? DJ Nil, que é seu chegado, estava nos prestigiando. O Andinho, um forte abraço aí pro Andinho, Anderson Mendes, pra minha mãe, né? Eu te amo, mãe. Ela tava ali, ó, eu falando das histórias, né, de antigamente. Ela só prestando atenção se tinha alguma coisa ali que ela, né, ainda não sabia, né? É sempre assim, cara. E Luan, qual o seu Instagram, Luan? Cara, segue lá, @Luan com M de Maria, Luan Narciso. Segue lá, que a gente troca uma ideia também. E o seu, Lucas? Não, por favor, pergunta aí pra mim. Eu não sei fazer a voz, cara. Qual é o seu Instagram, Lucas? Eu não sei fazer a voz, cara. Lucas Bueno H, e também não deixem de seguir aí o @Frequência Orion, né? Porque a gente se encontra aqui toda semana. Toda semana, às vezes. Às vezes. Isso quando a gente não para dentro do guarda-roupa. O DJ Nil mandou o seguinte, cara. Ele falou assim, ficou complicado para o marido dela. Eu creio que ele esteja falando da mulher, da personal lá, né? Provavelmente. E sobre o meu amigo, ele falou assim, foi uma mão no cabide e a outra no carinho. Aí foi como eu falei, exatamente, DJ. Um abraço, Luan e Lucas, até a próxima. Valeu, DJ. Um abraço, Nil. Abraço, DJ Nil. O DJ Nil, cara, tem cada história, cara, que um dia ele tem que participar com a gente, cara. O cara é sensacional. É uma história mais legal que a outra. Já deixamos o convite aí pro DJ. Alô, Nil. DJ. Tá estendido o convite aí pra você vir contar pra gente. O cara, ele trabalhava em rádios em Santos lá, conheceu o KLB. Cara, o cara tem história pra contar, velho. Inclusive, você está condenado a ouvir o novo CD do KLB. Tem um novo CD do KLB? Não, ainda bem, né, DJ? Pô, que é isso? KLB teve sua fase boa, hein? Melhor do que muita coisa que a gente vê hoje, hein? Ah, melhor. Não, os caras eram bons, sim. Nossa, eu já vi eles cantando Bee Gees, cara, voz de violão. Bah, cara, os caras manjavam. O DJ Nil, inclusive... Bom é o Dinho Ouro Preto cantando Bohemian Rhapsody. Cara, o Dinho, eu vou te contar uma coisa, cara. Muita gente até pode me criticar e não concordar com o que eu vou falar. Eu já vi o Dinho cantando ao vivo e só pela graça, irmão. Não dá pra entender. Não dá pra entender como é que o cara tá sei lá. Enfim, vamos dar boa noite, porque tem dia que parece noite. Antes que a gente se queime aí com a galera do Capital Inicial. Exatamente. E pare dentro de um guarda-roupa. Então tá. Valeu, um abraço pra você, meu amigo Lucas Bueno, um abraço pro DJ Nil, pra todo mundo que ficou com a gente aí. E tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu. Valeu, tchau. Até a próxima.